Oi pessoal, o vídeo de hoje é um compilado das duas partes da live que eu fiz com a Day Coutinho. O Instagram caiu na metade da live por algum motivo que a gente desconhece, então a edição pode estar cortada por causa disso, tá? Tem algumas coisas que não ficaram muito boas. O som tem um pouquinho de estalo, mas eu tentei deixar o mais limpo possível. E eu resolvi compartilhar porque o conteúdo realmente ficou muito bom. A gente fala sobre a infância e como o filme Divertidamente 2 retrata muito bem isso. E é uma conversa muito legal e muito profunda. Então eu espero que vocês acompanhem, aproveitem e gostem. E aí deixem aqui nos comentários o que vocês acharam disso, tá bom? Um beijo e bom proveito! Hoje nós iniciamos um projeto em outubro falando sobre a sua infância. Nós vamos falar um pouquinho sobre aonde tudo começa. Porque quando nós falamos de infância, você pode pensar assim, nossa, o mês das crianças. O mês das crianças nós lembramos de doce, de festa, mas a criança não se baseia apenas nisso. A infância, ela é a base de tudo. Então, a infância não é só a brincadeira, não é só o doce. A infância, ela é a base. E é isso que eu quero trazer para vocês nesse projeto de outubro, do mês das crianças. Falar mais sobre a sua infância. E eu tenho certeza que quando nós falamos mais sobre esse assunto, nós passamos a enxergar as crianças diferente. Nós passamos a enxergar a infância diferente. Então, eu te garanto que no final desse projeto, você vai ter uma outra percepção do que é a infância. Então, esse presente é para você. Mas eu não sou criança. Mas você sabia que você precisa conhecer a sua história? Para que nós entendamos a infância, você precisa conhecer a sua história. Você precisa entender o que aconteceu na sua história, na sua infância, qual que foi a sua base, né? Quais a estrutura da psíquica sua, onde tudo começou, quais os seus medos, quais os seus traumas, os seus desejos. Você só vai saber isso se você mergulhar na sua infância. Então hoje nós iniciamos falando sobre o inconsciente infantil. E eu já vou convidar aqui a nossa convidada da noite para falar mais sobre esse tema de hoje. Primeiramente, muito obrigada por aceitar de novo o convite de estar aqui com a gente. A última live já foi incrível e eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Eu gostaria que você trouxesse uma introduçãozinha aí, um acréscimo do que a gente vai falar. Só um spoiler do que a gente vai falar hoje. Então, a gente vai falar um pouco sobre o filme Divertidamente 2, né? Que tem novas emoções. Talvez a gente fale um pouquinho do 1, pra gente começar, talvez, introduzindo todas as emoções que a gente tem, né? E aí, a gente vai abordar como é que a gente lida com isso na infância, né? Que é o tema do filme também, né? Como é que a Riley, ela lidou com as emoções que ela foi começando a ter assim que a puberdade chegou, um pouquinho antes ali no filme, mostra como ela lida com isso. Então, acho que vai ser interessante. Divertidamente é um dos... Eu confesso, Frank, para mim é um dos melhores filmes que fala sobre a infância da atualidade, né? Infantil, né? Sim. E ele veio com a segunda parte que nem você trouxe aqui. A gente pegando lá do Divertidamente 1, tem o começo da infância dela. Então é muito importante para que a gente entenda como que ela chegou naquele momento da puberdade, né? Que nem você trouxe, né? A gente precisa entender como que ela caminhou, né? Como que ela foi parar naquele momento, né? Então, nesse primeiro filme, a gente já vê que algumas emoções básicas são desde o início mesmo, né? Da infância. Então, assim, já existe alegria, já tem medo, já tem raiva, já tem nojo, qualquer outra tristeza, né? Que são emoções básicas que fazem parte da criança desde muito cedo. Então, isso a gente percebe tanto no filme quanto no comportamento que quem convive com criança sabe, né? Que elas sentem raiva, que elas se frustram, que elas têm muito medo.
E são sentimentos que elas não sabem lidar. Isso é importante a gente falar aqui, porque na primeira infância, a criança não vai saber lidar com nenhuma emoção. Ela tá aprendendo de tudo, assim. Então, até ali, os 3 anos de idade dela, ela não sabe lidar nem com a alegria. É tudo muito, né? Quando é tristeza, é muito triste. Quando é raiva, é muita raiva. É muito sem motivo, porque para aquela criança, ela não sabe que é motivo, né? Então, assim, ela já sente muita coisa, mas ela tem aquele comportamento exacerbado porque ela não sabe lidar com nenhuma emoção. Então, isso a gente já pode startar a nossa conversa começando por aí. É interessante, né, Fran? Porque assim, por isso que é tão importante, gente. Assim, como que nós entendemos a criança? Como que nós vamos antecipar? A gente precisa conhecer a nossa história também. A gente precisa se colocar no lugar da criança. Nós também passamos por isso. E como que foi a sua experiência? Porque como foi a minha experiência, é da forma que eu vou lidar com as crianças que estão ao meu redor. É a forma que eu vou enxergar a infância. Então, por isso que é importante. E essa questão que a Fran trouxe, é tudo muito intenso, porque imagina, para a criança é tudo novo, é tudo novo. Ela acabou de chegar, ela está descobrindo o mundo. Então, assim, quando é alegria, ela vai sentir muita alegria, ela não sabe dosar ainda. Então, a gente ouve, por exemplo, a gente que convive com crianças também, a Fran, que é mãe, sabe, né, Fran? É aquela tristeza. É aquela alegria. A ansiedade é tudo muito intenso. Por quê? O adulto que vai ajudar a criança a administrar as emoções. Por isso que é tão importante. É tudo muito intenso e vai partir do adulto ensinar essa criança como administrar, né? E é interessante que nessa primeira infância, nessa primeira fase, ao mesmo tempo que é muito intenso, passa muito rápido. Então você vê que a mudança de humor da criança, uma hora ela tá chorando, daqui a pouco ela tá rindo, ela tem uma alternância rápida de emoção. Mas por que isso acontece? Justamente por isso, porque ela não sabe lidar, então ela pula de uma coisa para outra. Ela tá chorando, de repente vem um adulto e fala alguma coisa que ela gosta, ou, por exemplo, ela tá com fome e vem alguém que dá comida para ela. Aí pronto, passou o motivo do choro, o motivo da raiva, o motivo da frustração, e aí ela passa a ficar feliz de uma hora para outra. É simples assim, na primeira infância é simples assim, né? Não precisa ter grandes explicações e grandes acontecimentos para aquele humor mudar, né? Para aquela emoção ser trocada. Ao mesmo tempo também que acontece de ela estar muito feliz e dali, um segundo depois, ela está extremamente triste por alguma coisa que ela viu ou sentiu, enfim. Então, essa alternância da emoção, ela também é muito rápida. E a gente percebe no filme e nas crianças que a gente convive, de que, de fato, a alegria é o carro-chefe. A criança, por mais que ela sofra coisas muito profundas na primeira infância, a alegria vai ser o carro-chefe. Por isso que você vê crianças que sofrem coisas muito pesadas e que elas não perdem a alegria. Elas continuam conseguindo brincar, elas continuam conseguindo rir, elas continuam tendo aquela amorosidade por outras crianças, pelos adultos, porque realmente na primeira infância a alegria é o carro-chefe. Não é à toa, eu acho que no filme eles abordaram dessa forma, né? É a alegria que está lá no comando daquela mesa, né? Porque de fato é ela que representa o sentimento principal da criança. Vai alternar com outros, obviamente, mas o principal é a alegria. Aquela questão que a alegria é característica da criança, né? A gente vê uma criança, é característica, né? Ela transborda a alegria, né? E interessante porque o filme ele traz essa construção no primeiro, Divertidamente 1, então foi essa construção, as emoções básicas, essa intensidade, as primeiras interações ali dela, toda essa bagagem. E aí o Divertidamente 2 traz o início dos conflitos, né? A gente entende que a gente traz muito para a psicanálise assim, estão surgindo algumas coisas diferentes. E agora, como lidar, né? E a dinâmica do filme,
eu confesso assim que eu não canso de reassistir, eu gosto muito, porque cada vez que você reassiste, parece que você pega uma coisa diferente, né? Uma informação diferente, presta atenção em outro ponto. E, e é interessante quando ele já começa, né, Fran, daquela questão das convicções, né? Que ele até usa o senso de si mesma, né? Isso, você veja que isso é uma coisa que já começa no primeiro filme, né? A hora que as memórias começam a ir para o longo prazo, já é uma construção de quem essa pessoa é. Então você veja que é na primeira infância que ela vai construir memórias, que ela vai armazenar memórias e excluir memórias que vão fazer com quem vão construir quem ela é, né? Então assim, aquelas lembranças que são descartáveis, as que são guardadas lá no fundo, eu até fiz anotações, por isso que eu vou olhar para baixo algumas vezes. Tem uma coisa que eles falam ali, ó. Ele fala de um espaço de esquecimento. Que aí a gente pode perceber que existe, e aí algumas pessoas vão falar que existe um lugar que as memórias são esquecidas, e a gente pode relacionar isso com a poda neural que existe na infância, e ela acontece algumas vezes, então as crianças de fato elas não lembram, e isso tem muito a ver com a poda neural mesmo. E tem aquelas memórias que elas vão ficar guardadas lá no fundo, elas não vão ser esquecidas para sempre, elas vão ser, no caso, recalcadas. Que existe lá no segundo filme, o lugar com o cofre lá, né? Onde ela guarda aquele segredo obscuro dela e tal. Então a gente vê que existem mecanismos que o cérebro usa para guardar memórias, para ter essa construção, o seu senso de si. E essas memórias que incomodam, né? Que elas estão ali incomodando, que elas são desconfortáveis, e elas são colocadas num outro lugar para que essa pessoa consiga ter um senso de si onde não tem essas memórias que são incômodas, né? Que são desconfortáveis. E uma coisa que eu gosto muito de pontuar, comparando com esses filmes com a realidade, é que é o seguinte. No filme do Divertidamente, você vê a Riley muito bem acolhida pela família. Ela não é uma criança que sofre violência, ela não é uma criança que recebe hostilidade da família, ela é acolhida, ela é cuidada, ela é amada, e ainda assim ela tem toda aquela crise de ansiedade no segundo filme. Então vejam o quanto é importante a forma com que nós lidamos com as nossas crianças. Porque se uma pessoa... É comum esse tipo de sentimento, mas ele é muito mais agravado, ele é muito mais prejudicial se tiver toda essa carga de violência, seja ela física, emocional, sexual, que muitas vezes acontece na infância com algumas pessoas. Então, isso não acontece no filme, e ainda assim ela tem uma carga bem pesada já para lidar, que é uma carga do ser humano, né? É a carga de ser um ser humano. É interessante a gente enxergar, então, essa questão de que não existe, porque algumas pessoas perguntam isso. Nossa, Dai, então eu não lembro da infância. Então, nossa, eu devo ter sofrido atrocidades porque eu não lembro. É muito importante a gente entender que existe uma diferença, né, Fran? Existe, que nem você trouxe aí, a poda neural, existe essa questão de que muita coisa vai ser esquecida mesmo, isso faz parte do crescimento. Isso não significa que você tenha sofrido esses sofrimentos e aí o seu cérebro te protegeu para que você não sofra, tá? Então, assim, existe sim essa poda neural e existe também o sofrimento, que a gente vê muito a alegria fazendo isso, né? Então, ela vai passando tudo de bom, mas aquilo que vai trazer algum sofrimento para a Ryder, né? Ela vai tirando. Não, peraí, isso não. Só que no decorrer, que nem você trouxe aqui, a questão do apoio da família e tudo mais, nada vai eliminar a pessoa de enfrentar conflitos. Nada. Exato. Então, todo ser humano vai enfrentar. E isso que é a diferença, porque às vezes a gente traz nessa questão de saúde mental a questão de que nós vamos pegar o sofrimento e vamos arrancar ele da nossa vida e vamos ser felizes, alegres, saltitantes. Gente, isso não existe. Nós vamos enfrentar conflitos. A diferença está em aprendermos a lidar com esses conflitos, como o filme traz. Só que fingir que eles não existem,
ou querer eliminar o conflito da nossa vida, isso é impossível. Ele faz parte da nossa vida. É bom que a gente entenda de uma vez por todas isso, né? E no filme, no 1, eles retratam muito isso, né? Quando a alegria tenta deixar a tristeza sempre isolada, né? Ah, não, tristeza, fica pra lá, né? Não toca nessa memória, não faz isso, não faça parte, fique longe. E aí, e durante o filme, ela tenta sempre deixar a tristeza pra lá, né? E aí, no final, ela percebe que a tristeza é um sentimento importante. Que é a tristeza que faz com que a Riley perceba as coisas boas, inclusive. Né? Porque ali tem uma oposição, né? Você consegue ver o bom, porque você também vê o mal, né? Você consegue enxergar o claro, porque você vê o escuro. Então essa ambiguidade ela é necessária, inclusive nas emoções. Então quando a gente pensa assim, ai, nossa, acontece muito isso, assim, nossa, eu não posso ficar triste, não posso sentir isso que eu tô sentindo agora. Não, você pode, e você vai sentir porque você é um ser humano, né? Então você vai ficar triste, você vai ficar com raiva, você vai ficar frustrado. Os sentimentos são normais, a gente tem que se permitir sentir. Não façam como a alegria fez, de tristeza fica pra lá. Não quer dizer que você tem que mergulhar na tristeza. São coisas diferentes. Você vai sentir, mas não vai mergulhar nela, né? Não vai deixar que ela tome a frente e controle toda a mesa de controle ali, né? Não é, nesse caso, você precisa balancear a tua emoção, né? Conseguir lidar com ela. E negar a emoção não é lidar com ela. Então a gente tem que acolher a emoção quando a gente está triste. Ah, ok, tô triste com isso. O que aconteceu? Por que eu tô me sentindo assim? Né? Ter essa autoavaliação para entender por que você está triste com alguma coisa. Né? Porque às vezes é uma coisa que outras pessoas vão julgar banal e para você não é. Né? Então entender o seu limite para saber como é que você está entendendo as coisas que acontecem com você e que tipo de sentimentos elas te trazem. Para você conseguir lidar melhor com as coisas. E não é isolando a emoção que você lida bem com as coisas. Você trouxe o ponto do reprimir aí, o filme também traz isso, né? Na questão, quando a ansiedade, ela pega o controle. E aí ela reprime todas as emoções. Então, não funciona dessa forma. Nós não reprimimos, nós precisamos olhar para as emoções e entendê-las. Porque eu acho que é natural, né, Fran? Normalmente nós crescemos, e me diz você, eu, por exemplo, cresci enxergando que alegria é bom, tristeza é ruim, medo é ruim, mas coragem é bom. Nós entendemos como se fosse assim: existem emoções boas e existem emoções ruins. O que é de bom eu quero, o que é de ruim eu não quero. Só que é difícil que a gente entender, e eu acho que mergulhando nas nossas emoções, na nossa história, a gente enxerga, nossa, essa situação, o medo me fez bem, como você trouxe. Nessa situação, a tristeza me fez bem. Então, ela não é uma emoção ruim. É como eu lido com essa emoção. E às vezes, por exemplo, o medo, ela tem uma função muito importante, que é de proteção. Se você não sente medo, você se coloca em perigo físico, inclusive. Né? As pessoas que não sentem medo, adolescentes que têm um medo um pouco menor do que em outras idades, eles são meio inconsequentes às vezes, porque eles não conseguem perceber o medo da forma que outras pessoas percebem. Então, o medo, ele tem uma função importante, que é a de proteção. A ansiedade também tem uma função importante. Porque quando você não consegue fazer uma avaliação mínima do que pode acontecer, talvez você não consiga tomar uma boa decisão. Então, a ansiedade, ela também é boa. Qual que é o problema? É o sentimento exacerbado. Quando a ansiedade toma conta, quando o medo toma conta, aí é que é o problema. Mas você sentir essas coisas não é um problema. Pelo contrário, faz parte e você deve saber lidar com isso. Saber lidar que, ok, essa situação me deixou ansiosa, estou desconfortável, o que eu vou fazer agora? Né? E aí você consegue se acalmar e pensar no que você vai fazer. A ansiedade, ela é um problema quando ela tira a sua capacidade de decisão, que é o que aconteceu naquela crise que eles representam no filme, né? Na crise de ansiedade, ela não controla mais o corpo dela. Né? Eu nunca tive uma crise daquela forma, eu não sei como é. Eu imagino que deve ser uma coisa assim, tipo, achar que tá morrendo, né? Então, esse é o problema, quando toma conta, né? Quando nenhuma outra emoção consegue entrar porque a ansiedade tá demais, ou porque o medo tá demais,
ou porque a tristeza tá demais, né? Então, o sentimento exacerbado tomando conta que você não consegue sair dele. Aí é que ele se torna um problema, mas a gente, de fato, precisa sentir tudo mesmo. Essa parte da crise de ansiedade e essa parte de como ela estava lidando, o que estava acontecendo, a questão da ansiedade trazer muitas questões assim de coisas futuristas, inexistentes, que não tinha embasamento nenhum, que ela até vai criando uma construção do senso de si baseado em suposições, não tinha nenhuma estrutura ali, é como se ela pegasse tudo, jogasse fora e começasse de novo. Eu confesso que a primeira vez que eu assisti o filme foi no cinema. E eu não consegui, eu me emocionei, não teve como, porque eu tive crise de ansiedade por muito tempo. E aquela sensação de olhar a Riley ali e eu lembrar de como que o corpo é uma das partes assim do filme que ele traz muito, que a gente está tentando fazer uma sequência aqui, mas não tem como, né, fazer uma sequência aqui, não dá. Mas essa questão mesmo de que é como se o nosso cérebro passasse a informação mesmo pra gente, tipo, você tá morrendo. Essa é a sensação. Você está morrendo. Então começa a doer a barriga, começa a faltar o ar. Cada pessoa sente de uma forma. E é desesperador, Fê. É desesperador. Só que tudo baseado em coisas que não existem. Então, por isso que a gente sempre fala de exercícios, quando você está em crise, concentra na sua respiração. O filme mostrou isso de uma forma esplêndida. Concentra na respiração. Pinta, né? Que ela sente o banco, ouve o jogo, e aí você vai voltando e olhando, tipo, peraí, tá tudo bem. Eu não preciso disso. Não tá acontecendo nada. Por quê? A ansiedade, a crise de ansiedade, a crise de pânico, ela passa realmente a informação, olha, acabou. Você parece que você não tem saída. Só que é algo que você sozinho não consegue controlar. Então, é algo que eu também falo para quem está me ouvindo, que já passou por isso, ou está a ponto, está sentindo que é esgotado emocionalmente, procure ajuda. Não deixe de procurar ajuda, porque uma outra pessoa com experiência, ela pode te passar essa tranquilidade, né? Você não pode fingir, que nem a Fran trouxe aqui. Não finja, não reprima, não deixe chegar no esgotamento para que isso venha para o seu corpo. Porque, por exemplo, foi o que aconteceu comigo. Eu cheguei no talo e aí isso somatiza no corpo, né? E é uma coisa interessante, né? Porque ao mesmo tempo que ela consegue sair sozinha, né? E aí quando eu vi essa cena, eu fiquei pensando assim, será que essa foi a primeira? Porque eu tive a impressão de que ela já sabia o que fazer, sabe? E eu não sei como é, se na primeira você consegue sair dessa forma, assim, eu não sei. Porque, de fato, é uma coisa que eu acho que exige um pouco de treino. As pessoas que têm o transtorno de ansiedade, né, porque aí é um transtorno, que aquilo recorrentemente acontece, de fato ela precisa treinar para aquilo, para ela conseguir sair dessa situação até que ela consiga resolver suas questões e não ter mais o transtorno, né, ser curado do transtorno. Mas, de fato, é uma coisa que eu não sei se na primeira a pessoa consegue sair sozinha, não. Fiquei na dúvida. É um ponto interessante que você trouxe, que eu não tinha reparado, porque eu me lembro, por exemplo, da primeira vez que eu tive. Da primeira, eu lembro exatamente como foi. Eu estava na cozinha, eu senti é uma sensação muito estranha, parece que vem da barriga, e depois eu dei uma pesquisada, e a psicologia também traz um pouco, essa questão de sobrevivência, né? Primeiro ataca o estômago, e aí tem esses passo a passo. E aí veio vindo, e depois era uma sensação assim, eu buscava ar, e eu não conseguia. Só que eu não consegui sair sozinha. Eu lembro que eu corri, e fiquei procurando. Eu sabia que meu marido estava em casa, mas sabe quando você meio que perde a consciência? E eu saí meio que procurando, e aí ele percebeu. Então eu precisei sim. A primeira vez que eu tive, eu precisei da ajuda dele para falar assim, olha, ele olhava para mim e falava assim, respira. Ele pegou na minha mão e falou, respira, porque a gente esquece de respirar. Então esse ponto que você trouxe faz muito sentido, porque a gente esquece de respirar, que é o básico.
Então, eu acho que, lógico, né, no filme não vai tratar uma realidade, obviamente, né? Mas eu acho que a pessoa que já passou por isso, como é o seu caso, eu não sei, esses sintomas, eles são comuns a todo ataque de ansiedade? Ou isso é particular, muda de pessoa para pessoa, você sabe dizer? Então, muda. Eu já conversei com algumas pessoas que tiveram crise de ansiedade também, por exemplo. Eu sentia na barriga, ia subindo, depois ia, né, me tirando o fôlego. Depois que eu tratei e tudo mais, eu tive algumas crises diferentes, que veio com dormência na perna. E eu já conversei com pessoas, por exemplo, que às vezes tem a mão formigando. Então, assim, depende da pessoa. Conhecendo, estudando um pouco a questão da psicanálise, a gente começa a identificar também essa questão do que está relacionado, né? A parte do corpo e tudo mais. Só que varia, Fran, varia. É uma tentativa de sobrevivência do corpo, só que essa tentativa de sobrevivência, ela varia de acordo com as experiências de cada um, né? Mas o taquicardia parece ser uma coisa mais comum, né? Essa Porque, vibração e tal. sim, é porque eu acredito, assim, por exemplo, a minha sensação é a tentativa de sobrevivência. Então, assim, o coração, ele acelera e vai passando informação pro corpo. Tá morrendo, precisa fazer alguma coisa, precisa buscar energia de algum lugar. Então, ele vai buscando energia. Então, eu acho que essa sensação de desespero, tem pessoas que, por exemplo, tem que sair do trabalho, tem que sair da sala, Mudar buscando o ambiente. essa vida. Parece que você mudar o ambiente. Às vezes, por exemplo, aquele ambiente vai te dar gatilho. Então, toda vez que a pessoa está naquele ambiente, vai trazer aquele. E aí você tem que mudar, enfim, cada pessoa funciona. Mas isso é o que a gente está trazendo aqui. Quando no filme Divertidamente 2, a ansiedade tomou o controle. Então, assim, a ansiedade, ela faz parte. Só que é interessante, né, Fran, que ela pede desculpa depois para alegria. Ela fala assim: eu só queria ajudar. Mas eu acho que essa é a função da ansiedade. É isso que eu falo, a ansiedade tem uma função muito importante. É igual o medo. O medo te protege das coisas, porque se você não sentir medo, você faz absurdos, né? Então é uma forma de proteção. E a ansiedade também. Porque na ansiedade você começa a imaginar cenários. Você olha pra frente, né? Então, assim, se eu fizer isso, vai acontecer tal coisa. Se eu fizer aquilo, vai acontecer tal coisa. Isso é ansiedade. Mas ele é útil, não é? Assim, é uma coisa super útil. Ela tem a sua função. O problema é quando você não consegue sair disso. E quando isso vira uma coisa muito absurda. Você começa a imaginar cenários totalmente mirabolantes que não tem nada a ver com a realidade, com a possibilidade de se tornar realidade. Né? Então, eu acho que essa é uma grande diferença. Porque aí você começa a achar que a coisa não vai ser lógica. Acho que perde a lógica, sabe? Não tem uma sequência de acontecimentos possíveis. Você começa a pensar coisas que estão muito fora da realidade, que jamais aconteceriam. Ou se existe a possibilidade, ela está muito aquém do que é mais provável de acontecer. Então, eu acho que isso que a ansiedade faz quando ela tem uma coisa prejudicial, né? Ela te leva para um caminho muito escuro, muito, eu diria assim, amedrontador, porque você começa a achar que vai dar tudo errado, que nada do que você vai fazer dá certo, e aí você começa a ir para um lugar que você não vê saída, né? E aí é um problema. Aí você está alimentando uma ansiedade que ela deixa de ter sua utilidade e ela vira um problema. É como um remédio, né? Para o remédio fazer bem para você e fazer mal para você é a dose. É a mesma coisa com essas emoções de medo, de ansiedade, de tristeza. Para fazer bem ou para fazer mal é a dose. O filme ilustra bem essa questão de quando a ansiedade chegou, por exemplo, teve um momento lá que ela ajudou, por exemplo, que a Riley ela teve a iniciativa de chegar nas meninas mais novas, que é algo que, né? Então ela foi boa ali, aí todo mundo admira, né? As emoções. Nossa, olha que ela conseguiu, beleza, ela foi bem. Fazer isso, né? Só que depois, isso, né? Tudo muito novo, né? Elas não tinham, né? Ela não tinha passado por isso.
Só que a questão de quando, que nem você trouxe aqui, quando ela começou a tomar o controle, que depois eles mostram lá no filme, o centro de controle, né? Os funcionários da ansiedade, que foi isso que você trouxe, elaborando um monte de coisa nada a ver, tipo, se acontecesse isso com ela. E aí trazia para ela insônia, ela não conseguia dormir, relaxar. Então, assim, é muito importante você que está vendo a gente agora, você que também vai ouvir, assistir a live gravada depois, entender que a ansiedade, ela faz parte também da gente. Ela é sim importante. O problema é quando você dá mais atenção para ela, quando você deixa ela no controle das suas emoções. Que aí você acaba supondo muitas coisas. E lembre-se, a ansiedade não é baseada em fatos, né? As ideias que ela sugere, tudo suposições. Você não pode ter uma noção de si baseado na ansiedade, né? É o que o filme traz muito. Você não pode pegar tudo de você, porque a ansiedade, ela também veio acompanhada ali, né, Fran? Também não sei. O Instagram Só caiu. Simplesmente fechou aqui. Só caiu. Problemas acontecem, enfim, primeira vez, né? Tem a primeira vez para tudo. A gente estava falando então, das emoções que chegaram, né? Junto com a inveja. Isso, a pequenininha. Isso, a inveja, aí o tédio, né? Que eles chamam às vezes de tédio, eles chamam de deprê. Cansada também, né? Pode ser as pessoas cansadas. Pensei no meu filho nessa hora. Ele está sempre cansado. Bem adolescente. E a outra foi o quê? A nostalgia apareceu, né? Umas 2 vezes. Eles falam assim, muito cedo ainda, volta depois. Mas eu achei interessante já, porque você vê que já é... Tá bom o som, gente? Tá esquisito. Tá bom? Tá. Dá pra ouvir. Tá. Já é uma hora em que ela já começa a sentir saudade de algumas coisas, né? Tipo assim, ela já vem ali uma pitadinha de nostalgia, né? Ainda é uma saudade, é uma nostalgia, assim, tipo de, naquela minha época era bom, né? Mas ela já tá ali, ela já aparece. E é interessante a gente pensar que as crianças, adolescentes, né, também têm essa saudade daquilo que eles já viveram, né? E uma coisa que eu achei bem legal nesse filme 2 foi como as memórias se transformam. Uma memória feliz, completamente feliz, ela pode se transformar numa memória um pouco mais triste conforme o tempo passa, sabe? De você lembrar e falar assim, nossa, aquilo lá foi bom, mas que pena que não tem mais, né? Já acabou. Então, assim, fica uma coisa meio triste, assim, uma coisa meio... Então, a gente vê que ao longo do desenvolvimento da criança... De qualquer pessoa, né? Essa mudança de sentimento conforme vai avançando a idade, ela acontece, né? A gente lembra das coisas e os sentimentos daquela lembrança muda. Às vezes uma coisa que te deu muito medo, depois você vai lembrar daquilo e fala assim, não era bem isso, né? Não sei porque tive tanto medo naquela época, mas é uma memória de medo. Então isso eu achei bem interessante também, de como as memórias elas se transformam conforme o tempo vai passando. Sim. E entender que é normal, né, Fran? Não é enxergar como... que nem a gente está trazendo aqui, quando a gente tem essa curiosidade de conhecer a nossa história, a infância, nós temos mais paciência, nós temos mais entendimento com as crianças que estão ao nosso redor. Então, nós entendemos que elas estão passando por muita intensidade, é tudo muito novo, elas estão administrando muitas informações novas e nós, como os adultos, nós precisamos ser os adultos da situação. Só que o que a gente traz aqui para vocês, essa questão do inconsciente. Tudo se formou ali na infância. O filme traz muito essa questão. Tudo foi formado, essa noção de si, as emoções, como que ela lidou ali, o apoio da família, que é muito importante, como a Fran trouxe aqui, é muito importante para o desenvolvimento da criança. Então, tudo isso vai compor quem é a Riley adulta, que eu até fiquei com vontade, Fran, que eles trouxessem mais o 3, o 4, para mostrar depois, né? Pelo jeito que acabou o filme, eu acho que o 3 vai ter.
seria muito legal, né? Muito Eu legal. acho que vai ter Porque... uma Riley adolescente mesmo, assim, não só no início da puberdade, mas ela já maior mesmo. Acho que vai ter. Porque é bem interessante essa questão de que, por exemplo, a gente quando fala de inconsciente, para quem assistiu o filme, por exemplo, a gente já comentou aqui, é aquela questão dos cofres. Então, assim, existe né, memórias que são recalcadas, existem coisas também que vão acontecer, esquecimento. Só que existe, por exemplo, como que ali traz, Fran, é o monstrão lá, você até comentou com essa agora, Da memória. grande. Da memória. Como é que é o nome? É, Eu eu até falei, né? anotei. Segredo Sombrio. Isso, Segredo Sombrio, exatamente. E é interessante porque, assim, eles perguntam, né? As emoções perguntam assim, nossa, mas né, você não vai vir? E aí ele fala que não. Ainda Tem não, ele muita fala. coisa. Ainda não. Isso é muito interessante. Porque tem muita coisa que você ainda não está pronta. Você que está vendo a gente aqui. Às vezes você não está pronta ainda. A sua consciência, né? Sabe que você não está pronto para lidar com isso. Então tem muita coisa que a gente fala desse inconsciente infantil. É o quê? Tá guardadinho. Em algum momento da sua vida possa ser que seja liberado. Ou em um processo analítico, que nós estamos aqui como profissionais para te incentivar. Por quê? Esses segredos sombrios que o filme traz aí, que são memórias escondidas, são muito responsáveis por aquelas impulsividades. Sabe aquilo que você faz e não sabe por que você fez, você age. Eles são muito responsáveis. Então, quando você enxerga eles, quando você cuida deles, e não é assim, você pegar e jogar, que nem a gente trouxe aqui, jogar fora, não. É você olhar, acolher, entender, né? E trazer para perto, como todas as emoções. Em nenhum momento é jogar a emoção fora. É aquela questão, né, Fran, do filme, que todo mundo se abraça. É realmente aquilo. Tudo faz parte da pessoa, né? Esse senso de si, todas as emoções elas estão ali. Nenhuma emoção fica de fora. Então, quando a gente fica pensando que, eu não vou pensar nisso porque isso me deixa nervoso, vai continuar batendo no seu inconsciente até que você consiga lidar com isso. E não significa que você não lembrar daquela emoção, que ela não faz parte de você. Ela tá lá e ela te incomoda. Você só não sabe por quê. Você não olhou para isso ainda, né? E eu achei muito legal essa parte, porque ali a gente vê a psicanálise pura, né? É aquilo ali, olha, a emoção existiu, você não quer olhar para ela, você jogou ela, colocou ela num cofre, vigiada por policiais armados que deixam ela trancadinha, mas ela tá lá. E ela não vai sair de lá até que você lide com ela. Então isso eu achei muito legal, porque eu já ouvi muitos profissionais falarem uma frase que diz assim: as suas emoções não mandam em você, elas mandam sim. As emoções mandam na gente sim, porque a gente tem comportamentos que a gente não sabe por que tem, porque a gente tem alguma emoção que tá lá escondida, que tá lá que a gente não lidou, que a gente não olhou para ela, ou às vezes olhou e não soube lidar ainda. Às vezes a gente tá, né, em processo de análise e tá tentando olhar para as coisas e fica assim, gente, mas eu ainda tô tendo o mesmo comportamento, por que não muda? Calma, vai mudar. Mas você ainda tem todo um processo de análise para você olhar para essas coisas e precisa ressignificar. Você não vai conseguir lidar com esse material bruto do jeito que ele é. Você tem que dar um novo sentido para ele. E aí é o trabalho da análise, né? É você olhar para as suas memórias sombrias e falar assim, tá bom, isso faz parte de mim, mas isso não me define. E eu vou lidar isso de uma outra forma, de um outro jeito, com um outro olhar, né? E eu vou conseguir ser uma pessoa diferente, acolhendo essa minha memória sombria, né? Isso eu achei muito interessante. Achei, nossa, Freud tá aqui representado nesse filme, né? Sim. Com certeza teve uma pesquisa muito grande por trás para desenvolver, porque é realmente isso, né? Nós vamos mudando a questão que você trouxe de enxergar a emoção,
de enxergar situações, por exemplo, que aconteceram com a gente, é muito interessante. Porque é que nem você falou, às vezes a gente está vivendo a vida, estamos vivendo. E aí tem muita coisa guardada. Você tem muita coisa guardada. E só que falta essa coragem de olhar e falar, peraí, deixa eu abrir esse cofre aqui, deixa eu dar uma olhada para ver o que eu estou guardando. Por que eu estou guardando durante tanto tempo? E esse processo a gente não vai florir, não é um processo fácil. Se abrir, olhar para a sua história, não é, né, Fran? Não é um processo fácil. Só que é libertador, porque você vai conhecer quem você é. Quantas pessoas, né, Frank? A gente se depara com quem eu sou, o que eu vim fazer, para que eu sirvo, qual que é a minha história. E é isso, não é você. A Fran, ela traz pra gente, eu vou deixar ela falar um pouquinho no final, mas ela tá com uma novidade aí, que ela fala muito dessa questão do mergulhar. E é isso. Mas não é mergulhar no lago, no mar da Fran, no meu mar. É mergulhar no seu. Você precisa mergulhar na sua história. Então, assim, para você mergulhar na sua história, o que eu sempre trago aqui para vocês, se faz necessário que você vá, sim, e conheça a sua infância. Lá está a base. Você precisa. A gente traz aqui. Lá existem as construções dos medos, né, os desejos, os traumas ou não. Então, é ali que acontece tudo, né? Ali é a base de tudo. Então, você precisa conhecer o que aconteceu lá. Ai, Dani, mas eu não quero. Por que precisa? Eu já ouvi pessoas falando assim. Ai, caramba, eu vou falar da infância de novo. Ai, isso de novo. Sim. De novo. De novo, né? Você precisa. E é como assistir um filme novamente. Cada vez que você ouve aquela história, que você enxerga, você vai observar uma coisa diferente. Você vai olhar para o outro ângulo, você vai aprender uma coisa nova. Então, assim, a gente quer instigar assim, para que vocês queiram conhecer a história de vocês, mergulhar na história, entender o porquê que você faz o que você faz. Existe uma resposta. E a resposta, ela não é igual para todo mundo. Não adianta. Nós não vamos oferecer fórmula, né, Fred? A gente não está aqui para oferecer uma fórmula mágica. Não. Você precisa conhecer sua história. E nossa, a hora passa muito rápido. Passa. Uma coisa que eu achei muito legal, assim, pra gente já caminhando pro final, né? Que quando ela, de início, aquela noção de ser dela, né? O senso de si, ele é todo alegre, né? Ele é todo feliz. E depois, no final do segundo filme, ele já é uma mistura de todas as emoções, né? Então, você veja, a gente é feito de tudo que a gente passa, de tudo que acontece com a gente, de tudo que a gente faz com o que acontece com a gente. Né? Eu acho que isso é um ponto importante, porque às vezes, você falou agora, né? A gente vai vivendo, e eu fico achando que a gente não está vivendo. A gente está sobrevivendo. Porque para viver, a gente precisa sentir. Eu acho que as pessoas negam o sentir. E eu tenho reparado isso, assim. Elas se privam dos sentimentos que elas consideram ruins. É aquela coisa de eu tenho que estar sempre bem, sempre feliz, e se eu não estou, me dá um remedinho que resolve. Né? Estamos vivendo nesse momento em que tudo é medicado e aí as pessoas não sentem. Elas não sentem a tristeza porque tomam um remédio? De fato, não sentem. Mas também não sentem a alegria. Também não são felizes. Então, não vivem. Elas sobrevivem. A gente precisa aprender que viver é sentir tudo. É sentir o bom, é sentir o ruim, é sentir o doce, é sentir o amargo, o azedo. Tudo faz parte da vida. Isso é viver. É você um dia estar feliz, no outro dia nem tanto. É você entender que a felicidade são momentos. Tristeza são momentos. A vida não é... o que é ter uma vida feliz, né? O que é ter uma vida feliz? É você saber lidar com as coisas e estar funcionando. Porque a pessoa, quando deixa de funcionar, ela tem um problema. E você falou da novidade, né? Que eu vou começar a falar aqui.
eu criei na outra live eu falei disso, né? Que eu ia falar da novidade que eu estava criando. Eu criei um canal no YouTube para falar sobre isso, né? Sobre essas questões. E o nome do canal chama Mundos Internos. Justamente por isso. Que todo mundo tem... São mundos, né? Cada pessoa é um mundo inteiro, sabe? É um mundo completo. A gente precisa olhar para ele. A gente precisa enxergar esse mundo que existe dentro de nós, né? Então, e eu faço reflexões no meu canal. Eu não ensino nada, para começar. Mas eu trago exemplos e trago reflexões de como aquele exemplo pode mudar o meu comportamento, sabe? Hoje, inclusive, eu postei um vídeo lá sobre o trauma como estruturante na infância. É o vídeo de hoje, que tá lá no canal. Então, eu tento postar um vídeo por dia. Vamos ver se eu consigo, né? Porque é bem desafiador. Não é tão simples quanto parece. Porque, né, existe todo um preparo e tal. Mas eu tô tentando fazer isso, né? Então, tem alguns exemplos que eu vou trazer da vida real, de coisas que acontecem no dia a dia, que a gente vê em notícias, inclusive. E trazer uma reflexão de, tá, mas o que isso tem a ver comigo, né? Tem um outro vídeo que eu postei lá essa semana que é sobre o caso daquele rapper americano que está sendo acusado de vários crimes, enfim. E a provocação é justamente, o que isso tem a ver com você, né? O que esse caso tem a ver com você? E tem muito a ver com a gente. Né? Não sei quem aqui já assistiu o vídeo, já tem alguns dias. Mas, enfim, é um canal pra gente de provocação, um pouco assim, sabe? De vamos olhar pro que a gente está fazendo de ruim, vamos olhar pro que a gente está fazendo de bom, vamos ver como é que dá para melhorar. Então, é bem interessante. E eu também tenho leitura de livro lá. Eu comecei a ler um livro que é em homenagem à minha irmã, que faleceu ano passado. E aí eu resolvi fazer esse projeto de leitura, começando com esse livro, de que o título é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E ele é um livro muito transformador, assim, ele te dá uma visão muito transcendente da vida, assim, sabe? Ele te coloca num lugar de você pensar, tô vivendo ou tô sobrevivendo, sabe? E tem a ver com o que você estava falando agora há pouco, né? A gente precisa entender que viver não é passar um dia atrás do outro tomando remedinho e sendo feliz, né? A vida é mais que isso, a vida ela é compartilhada com pessoas, com sentimentos, então a gente precisa aprender a sentir. Eu acho que isso é uma coisa bem importante na atualidade, assim. Precisamos sentir. E aí a gente vai compartilhar. Aí vocês coloquem dúvidas, comentários. Vocês que assistiram o filme Divertidamente 2, Dai, Fran, não entendi essa parte, explica essa parte, o que está acontecendo aqui, o que isso significa. A gente pode, que nem a Fran trouxe, a gente não dá respostas, mas nós estamos aqui para aprendermos juntos e, como eu falei, para incentivar vocês a conhecerem a história de vocês, né? E esse é o meu presente que eu quero dar para vocês do mês das crianças. Por quê? Criança não é só doce, criança não é apenas só festa. Nós precisamos entender que a infância é muito mais que um dia de comemoração, né? Porque às vezes nós passamos, Fran, o ano inteiro sem olhar para as crianças. Em outubro, a gente comemora sobre as crianças, dá parabéns para as crianças, só que nós não cumprimentamos uma criança na rua, nós não entendemos que ela é uma pessoa, nós não entendemos que ela está absorvendo tudo, nós não respeitamos uma criança, nós não protegemos uma criança. Então, a nossa vontade é trazer para você a importância da infância. Para isso, você precisa entender a importância da sua infância, para que você seja mais empático com as crianças, para que você entenda que ela está na construção e que a forma que você lida com ela vai ser muito importante para ela ser um adulto saudável ou não. Que nem a Fran trouxe aqui. O filme trouxe a questão do amparo da família para Riley, né? E ela passou por conflitos mesmo assim. Então, você que tem uma criança por perto, entenda que ela está aprendendo muita coisa. Apoie. Seja esse apoio. Aprenda a lidar com a sua criança. Seja filho, sobrinho, vizinho. Nós queremos que você aprenda para que, além do doce, você oferte muito mais do que um doce. A criança precisa muito mais de um doce, né, Fran? A criança precisa de muito mais.
E eu vejo, assim, eu acho que existe um discurso de que as mães, principalmente, são muito cansadas. E que, como se isso justificasse você tratar mal a sua criança. Porque você está cansada, porque está sobrecarregada, sabe? E eu entendo que, de fato, gente, mulheres, todos aqui sabemos que somos sobrecarregadas, estamos cansadas, mas isso não significa que você pode tratar mal a sua criança. Você não pode. Não é seu direito tratar mal uma criança. É direito da criança ser amada e respeitada. A gente precisa entender que a criança, ela é ser humano. Ela é cidadão. Ela tem direitos. E você, por ter dado a vida a ela, por você estar no papel de cuidador, você não tem direitos sobre o corpo daquela criança, sabe? O teu dever é de cuidar. Você tem deveres e não direitos sobre a criança. Então, a gente precisa entender isso, sabe? Que criança é um ser humano e ele deve ser respeitado. Quando a gente começar a entender isso, eu acho que a sociedade vai ser um pouco melhor. Eu quero agradecer muito a Fran, e vocês gostam e vocês vão se acostumar, porque eu vou trazer ela muito por aqui, que a gente vai trocar muitas informações. É muito bom esse papo, Fran. Quero te agradecer de novo por esse momento tão bom. Fica à vontade. Eu quero muito agradecer você por me convidar, por ser essa minha parceira de estudos, né? A gente tem aqui outras parceiras nossas que estão assistindo. Gente, muito obrigada. Vocês não sabem o quanto é bom compartilhar as coisas com vocês, sabe? De aprender junto. Isso é bem importante. Então, agradeço você por me convidar, agradeço as pessoas por estarem aqui assistindo, por terem essa disponibilidade, sabe? Eu acho que as pessoas hoje não estão disponíveis e abertas a aprender, a mudar, a entender que precisam mudar. Eu acho que isso é um grande primeiro passo, assim, que nem todo mundo ainda está pronto para dar. Então, eu acho que todo mundo que está aqui assistindo tem essa vontade. Então, eu agradeço muito, deixo parabéns para vocês, que a gente possa caminhar aqui nessa jornada que é de autoconhecimento, de melhoria, de lapidação, sabe? A gente precisa muito disso. E eu agradeço muito por você me convidar. Eu gosto muito. Muito obrigada. Não se esqueça de compartilhar e comentar também na live. Boa noite, Fran. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Boa noite, gente. Tchau.